Se você analisar, e Okinawa está em primeiro lugar no mundo, Okinawa, no Japão, é o lugar onde mais tem centenários, pessoas com mais de 100 anos, per capita, no mundo, em Okinawa. Se você estudar a população dos centenários, ou em Okinawa, ou na Itália, ou em Hunza, ou no Equador, ou em Costa Rica, ou num lugar na Califórnia que tem, você vai descobrir que tem um denominador comum. Essas pessoas que vivem mais de 100 anos, elas têm o HDL elevado, e nós vamos estudar isso, elas têm os triglicéridos baixos, e elas têm a insulina baixa. Elas têm essas três características. Isso é patognomônico de viver mais de 100 anos. É você ter o HDL elevado, o triglicéride baixo e a insulina baixa. A insulina baixa e o triglicéride baixo é só você cortar doce, carboidratos da sua vida. Você não precisa de remédio nenhum. É só você controlar a sua boca. Porque nós estamos viciados em açúcar. O açúcar vicia. Se você colocar um montinho de açúcar, um montinho de cocaína e soltar um camundongo, ele fica no açúcar. Vicia ele mais do que a cocaína, pra você ter uma ideia. Vicia ele mais do que a heroína. Quer dizer, nós somos viciados, vocês são viciados em açúcar. Essa é a grande verdade. Quando eu digo açúcar, não é só açúcar, açúcar. É o pão, é o bolo, é o pastel, é a massa. Tudo isso termina em carboidrato no corpo. Por que você não encontra pão lá fora? Por que você não encontra bolo lá fora? Por que você não encontra pãozinho doce lá fora? Porque você está aqui para melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou te dar um discurso ali. Ali, você tem que comer fruta. E vou fazer diferente? Não. Espero que com isso você vai sendo treinado. Porque nós somos treinados com açúcar. A vovó, o vovô chega para o netinho para agradar, traz um pirulito, traz uma balinha. O vovô chegou, vai ganhar uma balinha. Isso acostumou. Então, açúcar significa carinho, amor, cuidado que o vovô, a vovó, a mamãe dava. Quando você chora, machuca, ganha um docinho. Aí vira hipocondríaco. Tá bom? Então, essa resistência insulínica que está adoecendo o mundo, tá? Que está adoecendo o mundo por causa do excesso de açúcar, olha só, ela causa doença cardíaca coronariana, ela causa hipertensão, ela causa diabetes, ela causa obesidade. Inclusive tem uma doença hoje que você sabe que a Organização Mundial de Saúde juntou essas duas doenças e chama elas de diabesidade. Tem uma doença nova para você levar para casa. Chama-se diabesidade. É a combinação de diabetes com obesidade. Criou-se uma doença nova aqui, ó. E, finalmente, os acidentes vasculares cerebrais, que é a terceira principal causa de morte. A primeira principal causa de morte é doença cardíaca coronária. A segunda principal causa de morte é câncer. A terceira principal causa de morte é stroke, é derrame, é acidente vascular cerebral. Olha só, tudo isso aqui, ó, doença cardíaca coronária, hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular cerebral, é tudo causado por resistência insulínica. E resistência insulínica tem a ver com a quantidade de açúcar que você ingere. E de carboidrato. Você cortou o carboidrato, você não precisa de mais nada. Você começa a secar, você começa a enxugar, você começa a emagrecer, tem nada, não tem problema nenhum. E a sua saúde começa a melhorar. É tão simples, tão simples, e cria-se tanto problema. Colesterol é sintetizado no fígado a partir de carboidratos e não de gordura. Você quer baixar seu colesterol? Pare de comer açúcar. Pare de comer pão. Pare de ingerir massa. Porque seu colesterol vai baixar. Não precisa de remédio, não. É só cortar os carboidratos que acaba.